Juízes. Shoftim. Capítulo 10. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tola, que era filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para salvar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Ele julgou Israel por 23 anos. Depois morreu e foi enterrado em Samir. Depois dele se levantou Jair, o gileadita, que julgou Israel por 22 anos. Ele tinha 30 filhos que montavam em 30 jumentos, e eles tinham 30 cidades, que até hoje são chamadas de Avote Jair, elas ficam na terra de Gileade. Depois Jair morreu e foi enterrado em Camon. Os israelitas fizeram novamente o que era mal aos olhos de Ial, e começaram a servir aos Baalins, às imagens de Astorete, aos ídolos de Arã, aos ídolos de Sidom, aos ídolos de Moabe, aos ídolos dos Amonitas e aos ídolos dos Filisteus. Eles abandonaram a Ial e não o serviram. Então se acendeu a ira de Ial contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos Filisteus e dos Amonitas. E eles afligiram e oprimiram muitos israelitas naquele ano. Por 18 anos oprimiram todos os israelitas que estavam no lado do Iord, que tinha sido a terra dos amorreus, em Gileade. Os amonitas também atravessavam o Iord para lutar contra Ialda, Beniamim e a casa de Efraim, causando grande aflição a Israel. Então os israelitas clamaram a Ial por ajuda, dizendo: Pecamos contra ti, pois abandonamos nosso Criador e servimos aos Baalins. Mas Ial disse aos israelitas: Será que eu não os livrei do Egito, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, de Amaleque e de Midian quando eles oprimiram vocês? Quando vocês clamaram a mim, eu os livrei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e serviram a outras divindades. É por isso que não os livrarei mais. Vão às divindades que vocês escolheram e clamem por ajuda. Que eles os salvem no tempo da sua aflição. Mas os israelitas disseram a Ial: Pecamos, faz conosco o que for bom aos teus olhos. Apenas salva-nos hoje, por favor. E eles eliminaram os ídolos estrangeiros que havia no meio deles e serviram a Ial, de modo que ele não suportou mais ver o sofrimento de Israel. Então os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade. Portanto, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. O povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Quem vai nos liderar na luta contra os amonitas? Que ele se torne o líder de todos os habitantes de Gileade. Juízes. Shoftim. Capítulo 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Ele era filho de uma prostituta, e Gileade era o pai de Jefté. Mas a esposa de Gileade também lhe deu filhos. Quando os filhos da sua esposa cresceram, expulsaram Jefté e lhe disseram: Você não terá herança na casa do nosso pai, pois é filho de outra mulher. Assim, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. E homens desocupados se juntaram a Jefté e o seguiram. Depois de algum tempo, os amonitas lutaram contra Israel. E quando os amonitas começaram a lutar contra Israel, os anciãos de Gileade foram imediatamente buscar Jefté na terra de Tobi. Eles disseram a Jefté: Venha e seja nosso comandante, para que possamos lutar contra os amonitas. Mas Jefté disse aos anciãos de Gileade: Não foram vocês que me odiaram tanto a ponto de me expulsar da casa do meu pai? Por que vocês vêm a mim agora que estão em aflição? Então os anciãos de Gileade disseram a Jefté: É por isso que agora viemos a você. Se você vier conosco e lutar contra os amonitas, você se tornará nosso líder sobre todos os habitantes de Gileade. De modo que Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se vocês me levarem de volta para lutar contra os amonitas e Ial os derrotar para mim, então certamente me tornarei o líder de vocês. Os anciãos de Gileade disseram a Jefté: Que Ial seja testemunha entre nós se não fizermos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele seu líder e comandante. E Jefté repetiu em Mispá tudo o que tinha dito perante Ial. Jefté enviou então mensageiros ao rei dos amonitas para dizer: O que você tem contra mim para atacar a minha terra? O rei dos amonitas disse aos mensageiros de Jefté: É porque Israel tomou a minha terra quando saiu do Egito, desde o Arnon até o Jaboque e o Iord.
Agora devolva-a pacificamente. Mas Jefté enviou mensageiros de volta ao rei dos Amonitas para lhe dizer: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra dos Moabitas, nem a terra dos Amonitas, pois, quando saiu do Egito, Israel andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Israel enviou então mensageiros ao rei de Edom para dizer: Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Mas o rei de Edom não escutou. Eles fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele não concordou. Então Israel ficou morando em Cádiz. Ao continuarem andando pelo deserto, contornaram a terra de Edom e a terra de Moabe. Passaram ao leste da terra de Moabe e acamparam na região do Arnon. Eles não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era o limite do território de Moabe. Depois Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom. Israel lhe disse: Por favor, deixe-nos passar pela sua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Mas Sion não confiou em Israel para deixá-los passar pelo seu território. Assim, Sion ajuntou todo o seu povo, acampou em Jaás e lutou contra Israel. Em vista disso, Ial, o criador de Israel, entregou Sion e todo o seu povo nas mãos de Israel, de modo que estes os derrotaram. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus, os habitantes daquela terra. Assim, tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Iorda. Foi Ial, o criador de Israel, quem expulsou os amorreus de diante do seu povo, Israel, e agora você quer expulsar Israel? Você não toma posse de tudo que o seu criador, Quemós, lhe dá? Assim, nós expulsaremos todos os que Ial, nosso criador, expulsar de diante de nós. Será que você é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra eles? Enquanto Israel morava em Hesbom e nas suas aldeias dependentes, em Aroer e nas suas aldeias dependentes, e em todas as cidades que ficam nas margens do Arnon, por 300 anos, porque vocês nunca tentaram tomá-las de volta durante esse tempo. Não pequei contra você, mas você está errado em me atacar. Que Ial, o juiz, julgue hoje entre o povo de Israel e o povo de Amon. Mas o rei dos Amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté lhe enviou. O espírito de Ial veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés para ir a Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade continuou até os Amonitas. Então Jefté fez um voto a Ial, dizendo: Se entregares os amonitas nas minhas mãos, então aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar em harmonia da guerra contra os amonitas, se tornará de Ial, e eu o oferecerei como oferta queimada. Assim, Jefté foi lutar contra os Amonitas, e Ial os entregou nas suas mãos. Ele os atingiu com uma matança muito grande, desde Aroer até Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim os Amonitas foram subjugados diante dos israelitas. Finalmente, Jefté chegou à sua casa em Mispá, e lá vinha sua filha ao seu encontro, tocando pandeiro e dançando. Ela era sua filha única, além dela, ele não tinha nem filho nem filha. Quando ele a viu, rasgou suas roupas e disse: Ai, minha filha, você partiu meu coração, pois se tornou aquela que eu bani. Fiz um voto a Ial e não posso voltar atrás. Mas ela lhe disse: Meu pai, se o amo fez um voto a Ial, faça comigo conforme prometeu, visto que Ial executou para o amo vingança sobre os seus inimigos, os amonitas. Só peço uma coisa. Deixe-me ir aos montes por 2 meses para chorar a minha virgindade, apenas eu e as minhas amigas. Pois então vá. Assim, deixou-a ir por 2 meses, e ela foi para os montes junto com as suas amigas para chorar a sua virgindade. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele cumpriu o voto que havia feito com respeito a ela. Ela nunca teve relações sexuais com nenhum homem. E surgiu o seguinte costume em Israel. De ano em ano, durante 4 dias no ano, as jovens de Israel iam visitar a filha de Jefté, o gileadita, para elogiá-la.